Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento as senhoras doutoras que tiveram a disponibilidade e a amabilidade de nos dar os preciosos contributos e foi com muito gosto que as ouvi e queria colocar aqui algumas questões. Eu penso que a posição do PSD relativamente a isto é conhecida. Nós somos contra, tenho dito isto sistematicamente, nós somos contra qualquer presunção, princípio, privilégio, o que quer que seja, porque se trata da vida de pessoas, porque se trata da vida de crianças. Crianças que podem ir desde o recém-nascido até ao conceito de criança, portanto, até aos 18 anos. E quando se fala da vida de crianças, não se pode ter uma chapa 5. Portanto, daí nós somos contra qualquer regime pré-estabelecido, porque, desde logo, em termos jurídicos, uma presunção ou um privilégio impõe o ónus de inverter e de impugnar esse privilégio, essa presunção jurídica, o que significa que há desde logo um início de litigância que é desnecessária para o processo. Portanto, entendemos que isto também, para responder às três senhoras doutoras, a doutora Taísa, a doutora Sofia e a doutora Anália, que falaram, e por isso entendemos que aqui o que está em causa é o superior interesse da criança, isto as as responsabilidades parentais e na feliz expressão da lei de 2008 e que congratulo a senhora professora Anália Torres, aquilo que interessa é o superior interesse da criança, e não saber quais são os interesses dos pais e as conveniências. Sendo certo que esses interesses e as conveniências também não poderão deixar de ser tidas em conta, uma vez que são depois eles que ficarão com as crianças. Mas agora, muito rapidamente, para não esgotar o meu tempo, a doutora Taísa Viegas falou da questão da audição das crianças, numa perspectiva, e disse uma coisa que me horrorizou, porque disse, portanto, falou de dar voz às crianças que são silenciadas, absolutamente de acordo, com certeza que sim, mas disse que as crianças são ouvidas pelo juiz e depois são obrigadas a dizer em frente aos pais. Eu ando todos os dias nos tribunais, ou ando com uma frequência muito grande, há muitos anos, quase há 30 anos, e aquilo que tenho visto nos tribunais é que as crianças primeiro estão ao pé de uma psicóloga, depois essa psicóloga acompanha a audição das crianças com o juiz e com o Ministério Público, portanto, que é o curador de menores, e a grande questão que se está a colocar na doutrina e na jurisprudência é se os advogados das partes deverão estar presentes ou não. Porquê? Porque nós sabemos que as crianças são pequeninas e muitas vezes podem ser industrializadas, podem ser industriadas, podem ser manipuladas e, portanto, é importante que também haja ali uma ponderação, que ambas as partes estejam representadas. Mas não me recordo de ver a criança depois ser obrigada a dizer isso. Aquilo que os juízes fazem a seguir é repetirem, dizerem eles, juízes aos pais, e traduzirem, olha, nós decidimos isto assim, 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 e explicam porquê, e não costumam reproduzir. Portanto, se a sua doutora tem conhecimento disso, eu peço que aqui diga quem e em que tribunais tem conhecimento que faça isso, porque só denunciando as situações é que se consegue ultrapassar isso, até porque isso é contra toda e qualquer forma, inclusive é prevista na Convenção das Crianças, é contra aquilo que o próprio SES ensina e é contra a prática dos tribunais de família e menores. Portanto, gostaria de saber quem é que tem essa prática de a seguir obrigar as crianças a dizer. Falou também aqui das questões das avaliações individuais a pedido dos pais. Aquilo que nós muitas vezes, e eu concordo, mas temos que ter cuidado, porque muitas vezes o que é que acontece? Aparecem instrumentos de avaliação nos processos em que aparece uma avaliação de uma senhora psicóloga que nem sequer esteve em contacto com a criança, desde logo porque não teve autorização do outro progenitor para lá poder levar a criança, não é? Portanto, e por isso trata-se de um ato em que é necessário que os dois progenitores possam dar o seu consentimento. Eu tenho visto relatórios, tenho passado pela mão, de senhoras psicólogas que não falaram com a criança e que fazem o relato consoante a versão do progenitor e, portanto, isso vale o que vale, porque nos tribunais as partes estão em guerra, estão em litígios, estão em disputa. Portanto, é preciso, e refere aí muito bem, mas é preciso ter cuidado com isto. Quando faz quem avalia, e eu pergunto, e muito bem, pergunta muito bem quem é que avalia a questão da vinculação dos progenitores. Isto agora, genericamente, aquilo que
Portanto, respondendo à sua doutora, mas também colocando esta questão às outras senhoras doutoras. Interessa saber qual é a vinculação afetiva que a criança tem, interessa saber qual é o progenitor de referência. Todos nós sabemos que o que seria ideal é que a criança, com o divórcio dos progenitores, ou com a separação, consoante o regime em que tenham estado juntos, que não seja o divórcio dos filhos, como é evidente. Mas muitas vezes sabemos que não há condições para isso. Eu pergunto, como é que alguém que, por exemplo, nunca cuidou da criança, não tem sequer... Senhora Deputada? Muito obrigada. Nunca tem sequer, só minha senhora Presidente, não tem sequer tempo de lazer e habituado a tratar da criança, como é que de repente se entrega esta criança a este progenitor? Por outro lado, também perguntar como resolver, e tenho insistido muito nesta tecla, a questão da tramitação processual do regime geral do processo tutelar cível, ou seja, da fixação provisória dos regimes das responsabilidades parentais. E, por fim, e para terminar, para dizer à doutora Anália Torres que, do meu ponto de vista, as alterações que a lei de 2008 fizeram, designadamente ao acabar com o divórcio de sanção, ao acabar com o divórcio litigioso e passando para divórcio sem consentimento do outro cônjuge, e com todas as alterações na lei, foram, do meu ponto de vista, as melhores alterações que há em muitos anos, seguramente a seguir ao 25 de Abril, a nossa legislação conheceu, porque foram absolutamente fundamentais, porque toda a gente sabe que o divórcio litigioso era apenas para se chegar a acordo relativamente à partilha e retirou-se um elemento muito grande do litígio das partes. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância de ter ultrapassado o ponto.